Olá! O projeto Propedêutica e Semiologia Clínica Bilíngue é uma iniciativa apoiada pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana UNILA. Hoje vamos apresentar o exame otoscópico. Vamos iniciar o primeiro tópico com uma breve revisão das estruturas. Inicialmente, então, temos o pavilhão auricular, que é composto por hélix, antihélix, antitragos e tragos. Lembrando que essas são algumas das estruturas. A estrutura principal que nos interessa é o conduto auditivo externo, que é o foco da otoscopia, juntamente com a membrana timpânica. Em termos anatômicos, o ouvido é dividido em três partes: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O ouvido externo tem como função a captação e condução do som. Essa porção do ouvido é composta pela aurícula, pelo conduto auditivo externo e pela membrana timpânica. Já o ouvido médio é responsável pela transformação da onda sonora em vibração de baixa amplitude e transmissão ao ouvido interno. Nessa porção do ouvido estão contidas a cavidade timpânica, os ossículos, que são o estribo, a bigorna e o martelo, que tem algumas porções visíveis através da membrana timpânica. Ouvido interno. Essa porção do ouvido é responsável por fornecer informações sobre a audição, além de posição e movimentos da cabeça, ou seja, tem relação com o equilíbrio. Nele se encontram o vestíbulo, a cóclea, os canais semicirculares, a tuba de Eustáquio, que faz ligação com a nasofaringe, além de diversos nervos, como nervo facial, nervo vestibular, nervo vestíbulo coclear e nervo coclear. Item 2. Vamos partir agora para a visão anatômica na otoscopia. Será visualizada na otoscopia o ouvido externo. Visualmente, sem nenhum equipamento, veremos a aurícula e veremos o conduto auditivo externo e a membrana timpânica através do uso do otoscópio. Quando observamos a membrana timpânica, a partir das lentes do otoscópio, podemos visualizar uma imagem como essa. Nessa imagem esquemática, podemos ver a prega malear posterior, a parte tensa, o umbigo da membrana timpânica, a parte flácida, a prega malear anterior, o processo lateral do martelo, o cabo do martelo e o reflexo luminoso. Se substituirmos esse esquema por uma imagem real de otoscopia, o que veremos serão as mesmas estruturas dessa forma. Agora que já temos uma boa ideia da anatomia da região, vamos partir para o item 3.
Como realizar o exame? No exame externo, deverão ser examinadas as estruturas externas dos ouvidos, ou seja, inspecione a integridade da pele, a forma e o tamanho, além da simetria e implantação das orelhas. São detalhes importantes para a sua avaliação. Em seguida, palpe a orelha utilizando os dedos polegar e indicador, verificando se há dor ou alguma lesão. Depois, deve-se palpar a região do processo mastoide, que não deve ser dolorosa. Se houver dor, há uma associação com a inflamação do ouvido médio. Depois, pressione o trago para dentro até a entrada do canal auditivo para detectar dor. Se houver dor, pode-se indicar inflamação do ouvido. Constituem achados normais dentro do exame externo. As duas orelhas com tamanhos e formas similares, não devem existir lesões na pele. A implantação da orelha, para ser avaliada, deve-se verificar se sua margem superior toca ou cruza ligeiramente uma linha imaginária traçada a partir do canto externo do olho. Orelhas implantadas abaixo dessa linha são orelhas de implantação baixa. Então, atenção! Implantação baixa das orelhas, alterações de forma das orelhas como microtia, anotia ou macrotia e presença de apêndices ou sinos auriculares são alterações que se associam a síndromes genéticas. Exame otoscópico do canal auditivo externo. Examine o canal auditivo externo com o otoscópio. Mas atenção! Se o paciente tem sintomas de infecção de ouvido, examine primeiro sempre o ouvido não afetado. Deve-se tomar as medidas de precaução para evitar transferir material infectado de um ouvido ao outro através do espéculo. Explique brevemente ao paciente o que será feito. Peça que vire a cabeça de forma a aproximar ligeiramente o ouvido que não será examinado ao respectivo ombro. Dessa forma. Escolha o maior espéculo que possa adaptar-se comodamente ao ouvido. Verifique as baterias do otoscópio acendendo sua luz. Segure o otoscópio com a mão dominante de uma das formas que vou explicar em seguida, dependendo da faixa etária do paciente e seu nível de colaboração. Se você estiver examinando bebês, crianças menores ou pacientes não colaborativos, pode-se virar o otoscópio para baixo e usar essa mão para apoiar a cabeça do paciente e manter melhor estabilidade. No entanto, se você estiver examinando adultos, crianças maiores ou pacientes colaborativos, pode-se utilizar o otoscópio na posição normal sem utilizar qualquer tipo de apoio. É necessário retificar o conduto auditivo externo para se visualizar melhor a membrana timpânica. Então, com a mão livre, segure a porção superior da orelha e puxe gentilmente em um movimento único para cima, para fora e para trás. No caso de lactentes, pode ser necessário puxar o lóbulo da orelha para baixo, ao invés do movimento anterior. Observe nessas imagens o que foi descrito anteriormente. Após o correto posicionamento da aurícula, deve-se inserir o otoscópio e avançar suavemente, observando o canal auditivo externo através das lentes. São achados normais no exame otoscópico do canal auditivo externo.
o canal aditivo medindo cerca de 1 polegada de largura, a pele intacta, sem enrijecimentos nem secreções, o canal limpo, sem obstruções e o crescimento de pelo sendo variável, aproximadamente no terço externo do canal. A cor e a consistência do cerumen varia conforme o tempo. O cerumen fresco é amarelo claro, amarelo escuro ou rosado e é amolecido. Já o cerumen antigo é marrom claro ou escuro e é endurecido. Vamos partir então para o exame otoscópico da membrana timpânica. Examine a membrana timpânica com o otoscópio, movendo o otoscópio para visualizá-la. Se ela não for visível inicialmente, mova novamente a parte superior da orelha para uma maior retificação do conduto auditivo. Mas atenção, não force o espéculo. Pode haver cerumen no canal, obstruindo parcialmente a visão da membrana timpânica. Retifique novamente o conduto auditivo e tente visualizar pelas laterais as partículas de cerumen. Inspecione a membrana timpânica observando suas estruturas e sua cor. Lembre-se da anatomia que vimos anteriormente. São achados normais no exame otoscópico da membrana timpânica: uma coloração cinza perolada, brilhante, superfície contínua, intacta, ligeiramente transparente, o reflexo luminoso branco de bordas bem definidas projetado sobre o quadrante antero-inferior e a configuração plana ou côncava, nunca abaulada. Atenção! Placas brancas difusas sobre a membrana timpânica são tecido cicatricial de inflamações prévias. Perda da continuidade da membrana timpânica indica perfuração timpânica. Abaulamentos da membrana timpânica podem indicar otite média. Opacificação da membrana timpânica, ou seja, a redução da visibilidade do reflexo luminoso, pode indicar processo inflamatório agudo ou crônico. É importante ressaltar que essas alterações precisam ser associadas ao quadro clínico do paciente e devidamente investigadas. Observe também a membrana timpânica enquanto o paciente realiza a manobra de valsalva ou então usando um otoscópio pneumático. Os movimentos da membrana timpânica indicam que a tuba de Eustáquio está permeável. Para a manobra de valsalva, deve-se pedir para o paciente encher o peito de ar, tapar a boca e o nariz com as mãos e assoprar sem soltar o ar. Feito tudo isso, repita todos os passos na outra orelha, exatamente como fez no anterior. Agora que já sabemos como fazer o exame, vem a pergunta: quais as alterações mais comuns? Otite externa difusa. Observe na imagem à direita a hiperemia do canal auditivo externo. Otite média aguda. Observe agora na imagem à direita o abaulamento e a opacidade da membrana timpânica, onde não é possível visualizar nenhuma de suas estruturas. Otite média com efusão. Aqui pode-se observar a membrana timpânica íntegra, com presença de líquido, porém sem sinais ou sintomas de inflamação ou infecção. Perfuração timpânica. Aqui observamos a ruptura da integridade da membrana timpânica. Tubo de ventilação. Aqui observamos um paciente que foi submetido à timpanotomia e foi colocado um tubo de ventilação para fins terapêuticos. Corpo estranho. É comum encontrar corpos estranhos durante o exame otoscópico, principalmente em pacientes pediátricos. Se você gostou, curta nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos.
e ative o sininho das notificações para ficar ligado nas novidades. Curta também nossas páginas no Instagram e no Facebook. Obrigracias!